Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, professora. Tudo bem? E você? Tudo bem também, graças a Deus. Deixa eu esperar aqui um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar. Gente, então, vou começar aqui com vocês já. Na nossa última aula, nós resolvemos duas provas de concursos da área de vocês. Foram provas que eu trouxe que não tem na apostila, né? E aí eu passei o gabarito da primeira prova que a gente resolveu e tá faltando o gabarito da segunda. Eu tive que fazer um backup no meu computador e eu perdi alguns arquivos. Eu não vou conseguir passar esse gabarito para vocês agora, mas eu vou enviar para a secretaria e aí vocês vão ter acesso, tá bom? A gente vai dar continuidade hoje com um conteúdo que, inclusive, eu falei na nossa última aula que a gente trabalharia, que é o conteúdo de intertextualidade, certo? E a gente vai trabalhar em cima de um PowerPoint, que eu vou começar a projetar para vocês agora. Vamos lá. Não reparem no barulho que estiver fazendo, porque meu vizinho está fazendo obra, então é esse barulho o dia inteiro. Peraí que tem mais gente aqui entrando. Foi. Boa tarde para quem chegou agora. Deixa eu começar a compartilhar aqui. Gente, eu vou esperar mais um tempinho, porque senão eu começo a fazer explicação, aí fica entrando gente que tá entrando depois, aí eu tenho que ficar parando a explicação, tenho que voltar aqui, tá? Então eu vou esperar um pouquinho, só para a gente começar e ter um andamento mais fluido. Vou esperar mais uns 2h10 a gente começa, e aí depois a gente vê quem tá entrando atrasado, tá bom?
Gente, vamos lá, 2:10. Então, nossa aula de hoje é sobre intertextualidade, que é um conteúdo que costuma ser muito cobrado, tanto ele solto, quanto ele associado a outras disciplinas, a outros conteúdos, inclusive do próprio português. Por isso que é tão importante. Além disso, para quem vai fazer a prova do CAP, que tem redação, o uso de intertextualidades ao longo do texto faz toda a diferença na hora da pontuação do seu corretor, né? Que é a gente conseguir correlacionar com outras áreas do conhecimento, com outros campos de estudo, com conhecimentos socioculturais, que é o nosso repertório sociocultural, chamado dentro da redação. É a capacidade que a gente tem de dialogar com outras disciplinas. Então, é quando eu utilizo um conteúdo de biologia, um conteúdo de história, de geografia, dentro do tema, de modo que ele seja coerente, de modo que ele faça sentido. Então, a gente começa aqui, ó, com... Peraí. Ó, esse símbolo aqui é um símbolo que a maioria das pessoas conhecem, é uma marca de roupas, de calçados, né, mundialmente conhecida. E aqui a gente tem uma brincadeira que foi feita com um dos personagens do Rei Leão, que também acabou se tornando um desenho, o Timão e Pumba, certo? Aqui embaixo a gente tem mais uma releitura de um dos quadros que mais foi parafraseado, que é o quadro da Mona Lisa. Deixa eu ver se eu consigo chegar para cá um pouquinho. Isso, senão eu não vou conseguir depois ler o que tem escrito. Que é o quadro da Mona Lisa. Junto com o quadro da Mona Lisa, é o segundo quadro que mais foi, né, parafraseado, e a parafrase é um tipo de intertextualidade em que a gente utiliza o humor como linha aí de modus operandi, é o quadro O Grito, do Edvard Munch, que também está inserido no impressionismo, que é um movimento que surge lá nas vanguardas europeias a partir de 1900. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje com intertextualidade, que é uma palavra grande, né? Mas que nada mais é do que a relação que a gente pode estabelecer entre textos. Aqui eu trouxe alguns conceitos para vocês, eu gosto muito de trabalhar com essa questão do argumento de autoridade, que são pessoas que são especialistas e trazem
para a gente os conceitos e nos ajudam a criar os nossos também. Então, partindo dessa premissa, o primeiro conceito que a gente tem aqui é o seguinte: todo texto é absorção e transformação de outro. A linguagem poética se lê, pelo menos, como dupla. Então, o que isso significa? Lembra da lei de Lavoisier, que vai dizer que nada se perde, tudo se transforma? É um conceito que às vezes a gente estuda em biologia, às vezes a gente estuda em química, mas trabalha com a ideia de que tudo é energia, que nada se perde. Então, Kristeva se apropria desse conceito e traz isso para dentro da linguagem, né? E quando ele fala que a linguagem poética se lê pelo menos como dupla, é entre o próprio autor e o texto, depois entre o próprio leitor e o texto, e partindo da ideia da tríade. Existe uma tríade sem a qual um texto não existe, que é autor, leitor e obra, certo? Segundo aqui é do Bueschi, que é um especialista, um gramático italiano, não é possível ler senão comparativamente. Comparativo vem de comparação. Ou seja, racionalmente, não se trata tanto da opção entre comparar, faltando um A aqui. Deixa eu voltar, depois eu coloco. Comparar e não comparar. Não há de fato como não comparar. Toda leitura é ativação, partilha e cooperação interpretativa. Ou seja, o que ele está trazendo aqui para a gente? O pensamento de que todo texto ativa um conhecimento prévio. E aí a gente já entra no caráter das referências, que é quando você lê um texto e ele te remete a outro, ou quando você assiste um filme e tem alguma característica ali que te lembra um outro filme, que talvez te lembre um livro. Então, essa ativação que acontece vem de uma leitura de mundo, desde quando a gente não sabia ler, mas a gente conseguia interpretar o mundo ao nosso redor. Terceiro aqui, a noção de intertextualidade abre um campo novo e sugere modos de atuação diferentes ao comparativista. Principalmente as novas noções sobre a produtividade dos textos literários comprometem a também velha concepção de originalidade. Sendo assim, né, só para a gente aqui conceituar, um minutinho. Intertextualidade nada mais é do que o cruzamento de um texto com outro, ou outros, muitas vezes utilizado conscientemente, sendo parte fundamental da criação do autor. Comporta-se não como plágio involuntário, mas frequentemente é um dos objetivos de determinada obra a citação explícita para fins de referência, homenagem ou ainda paródia. Quando vocês forem para o ensino médio, vocês vão trabalhar muito com esses nomes, porque os professores gostam muito de trabalhar com assuntos que demandam pesquisa, o que já faz, na verdade, uma preparação para quando a gente vai para a faculdade, porque na faculdade a gente produz muito artigo científico, e os artigos científicos, eles precisam ser todos referenciados. Então, eu tenho que dizer qual foi o livro que eu pesquisei, se eu procurei alguma coisa na internet, qual foi o site, qual foi a data, para que aquilo caracterize uma intertextualidade e não plágio. Plágio no Brasil é crime. A gente sabe que na escola muitos alunos copiam trabalho na internet. E é claro que você não vai ser penalizado por... Primeiro que você é menor de idade, né? Mas quando você vai para um campo acadêmico, isso é muito sério. Eu já tive colegas, inclusive, que copiaram trabalho e perderam, por exemplo, bolsa de pós-graduação. Então, isso é muito sério, né? Plágio realmente é crime no Brasil. Ok? E todos esses nomes aqui a gente vai falar um pouquinho ao longo dessa aula. E a intertextualidade é um conceito muito atual. Primeiro que ele é um dos conteúdos mais cobrados no Enem. Consequentemente, né, visto que a gente trabalha com um exame, uma prova de entrada, um concurso, ele também é um conteúdo muito cobrado no IFE, tá? E também é muito cobrado no CAP, porque o CAP tem uma pegada mais,
como é que eu vou dizer? De gramática reflexiva, né? Então, quando a gente fala sobre criação artística, sobre mídia, sobre literatura, tudo isso vai englobar o intertexto. E isso traz um outro referente, né? É muito difícil a gente se deparar com algo que seja genuinamente original. Então, você vai se deparar talvez com livros que você fala assim, nossa, esse livro aqui parece com tal livro. Ou filmes, como se fossem, às vezes, até cópia mesmo. Então, nesse meio de cultura e entretenimento, é muito comum a gente encontrar esse tipo de pensamento, tá? Mas por quê? Porque a gente sempre vê algo comparando. E isso é natural do ser humano, ok? E aí, quando a gente percebe que um texto está usando o outro em sua construção, mesmo sem que essa seja a intenção do autor, o que a gente está fazendo, tendo essa percepção, é justamente comprovar que ali estava acontecendo uma intertextualidade. Aí eu estou falando aqui um pouquinho na prova do Enem, né? Na prova do Enem, na maneira como são explicitados seus conteúdos e habilidades, fala-se muito sobre questões de diversidade de gêneros textuais, que a gente também estuda bastante no 9º ano, que são, sobretudo, as diferenças entre tipo textual e gênero textual. Lembrando que tipo textual são 5: narração, descrição, dissertação, injunção e exposição. E os gêneros textuais são considerados praticamente infinitos, porque eles estão inseridos dentro dos tipos textuais. O texto é a interação com diversos contextos e a compreensão de diversas linguagens textuais e artísticas, que aqui já entra a questão da linguagem verbal e não verbal, dança, teatro, cinema, escultura, onde a gente deve, portanto, compreender que um texto pode expressar-se como imagem, propaganda, palavra escrita ou símbolo. Por isso que muitas provas optam por charge, por tirinha, né? Muitas vezes até dentro de uma própria questão. Uma tirinha e um texto, uma charge, um texto, um poema e um trecho de uma música. Logo, compreender a forma como um texto, artístico ou não, comporta-se na sua composição é uma habilidade importante, pois perceber a intertextualidade denota conhecimento de cultura e de como o senso comum influencia a nossa leitura de mundo. Ok? Gente, alguma dúvida até aqui? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não, sem dúvidas. Tranquilo? É porque a nossa aula hoje, ela é bastante expositiva, que é quando tem muita explicação do professor. Só que é importante também ter esse feedback de vocês. No final tem algumas questões que a gente vai fazer, mas, sobretudo, a nossa aula hoje é expositiva. Mas se vocês tiverem qualquer pergunta em qualquer momento, ou qualquer dúvida, vocês podem perguntar, ok? Ok. Vocês estão tão quietinhos hoje. Eu acho que é a preguiça que tá chovendo, né? Aí todo mundo queria estar dormindo. Porque geralmente eles não são quietinhos assim, não. Que nervos, eu tô com sono. Sono que... Gente, todo mundo que tá na sala aqui hoje é de Macaé? Nope. Tem Eu alguém sou. de Campos? Eu sou de Campos. Ah, é porque a secretária me falou que talvez não tivessem alunos de Campos, que as aulas de vocês vão voltar essa semana, né? Aham. Que legal. Só que a Então, minha é feliz. terça e quinta. Campos. Ah, entendi. Aí aproveita para assistir a aula de hoje, né? Aham. Tá certo. Vamos Campos lá, vai então. voltar? Oi? Campos vai voltar? Vai, Campos vai voltar. Macaé deve Já voltar voltou, também. cara. A gente só não Tá sabe. tendo aula hoje aqui em Campos. Macaé deve voltar também, a gente só está aguardando aí alguns andamentos. A Sim, Tu sim. está perguntando aqui, gente, até onde a intertextualidade pode ser considerada plágio? Então, isso é muito, tem uma linha muito sutil. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma pesquisa e eu utilizo o pensamento de outra pessoa,
né? Quando eu coloco entre aspas, coloco o nome do autor, coloco o nome do livro na bibliografia, já não caracteriza plágio. Significa que eu fui, como é que eu vou dizer? Beber na fonte de alguém que já estudou aquilo. Agora, se eu coloco tudo que eu pesquisei como se fosse eu que escrevi, aí é plágio. Essa que é a diferença. Vou dar uma diferença mais ambientada no universo de vocês. Por exemplo, vamos supor que a professora de português passou um trabalho de pesquisa sobre funções da linguagem, tá? E aí você foi lá na internet, pesquisou, certo? E aí você pegou tudo aquilo que você leu e escreveu com as suas palavras. Isso não é plágio. Isso é um tipo de paráfrase, tá? Agora, quando eu vou num site, eu copio e colo e eu assino meu nome lá como se fosse eu que escrevi tudo aquilo, é plágio. O Lucas está falando, o truque é copiar a pesquisa e botar aspas em tudo. Então, mas isso também não fica bacana, Lucas, porque quando a gente faz pesquisa, pelo menos eu, né, enquanto professora, eu gosto muito de ver ali a escrita do meu aluno. E, por exemplo, tem um que está comigo há muito tempo, que eu dou aula de redação também, né? Então, eu sei o jeito que aquele aluno escreve. Muitas vezes ele está tentando meio que me enganar ali, né? Mas eu sei que ele não escreve daquela forma. Então, para mim, enquanto professora, é muito mais válida um texto, às vezes, que não tem um vocabulário rebuscado, mas que eu sei que foi o aluno que fez, do que uma cópia que não representa quem ele é. Aí eu tô falando como é a Boni professora, tá? Tiago, professora, se voltar em Macaé, a pessoa não se sente seguro para ir. Então, isso vai ser uma escolha de cada um, né? O curso ele vai tomar todas as precauções necessárias, mas a gente sabe também que muitas pessoas não se sentem seguras ou convivem com pessoas que são do grupo de risco. Então, eu acho que todo mundo tem que ter liberdade para seguir e fazer aquilo que acredita que seja o melhor. Entendeu, Tiago? Eu não sei como que vai funcionar ainda essa transição das aulas físicas, se vai continuar tendo aula online. Aí você teria que ver isso com a coordenação ou com a secretaria, Tiago, que eu não vou conseguir te dar maiores informações. Então, Maíra, os cursos livres, eles receberam um decreto de que eles podem voltar, né? Inclusive, eu vou voltar até num curso que eu trabalho em Rio das Ostras. Agora, as escolas, eu acho que não voltam esse ano, não, mas é um achar meu, tá? Não sei ainda, Gabi. Eu também estou aguardando informações igual vocês. Eu só, na verdade, pressupus que, como teve decreto em Macaé e Campos também voltou, a gente também deve voltar por aqui, tá? Mas, assim, as informações que eu tenho não são muito profundas, não. Quando eu tiver aula com vocês, se eu tiver mais informações, eu passo. Tá bom? Vamos lá, então? Vamos continuar aqui. Vamos lá, galerinha. A gente vai ver aqui alguns exemplos de intertextualidades. E existem dois tipos de intertextualidade. Deixa eu ver que tem alguém aqui falando no chat. Pois é, Fábio, muita gente também está com esse pensamento. Mas vamos aguardar, não vamos ficar ansioso por agora, né? Vamos esperar para ver como é que as coisas vão ficar. E aí a gente pensa o que a gente vai fazer, né? Senão, às vezes, a gente acaba sofrendo por antecipação. E sofrer por antecipação não resolve nada. Vamos lá, então. Nós temos aqui dois tipos de intertextualidades, que são aquela que é muito explícita, que ela é muito clara, eu consigo perceber de forma muito fácil, e aquela que é muito sutil, que é chamada de implícita. A primeira que a gente vai ter contato agora é a explícita, que é aquela facilmente notada
e que faz parte do corpo do texto, que geralmente vai recorrer ao conhecimento de senso comum do seu leitor. Gente, vou pedir só um favor para vocês, tá? Vamos focar aqui na aula. Depois a gente discute essas questões, senão a gente acaba começando a falar de outros assuntos e a gente acaba não conseguindo terminar o conteúdo, tudo bem? Ok? Ok. Então tá bom, obrigada. Por exemplo, aqui a gente tem uma série que é muito conhecida, talvez vários de vocês já tenham assistido, que é a série do Shrek, que é uma animação, certo? E em um dos filmes do Shrek, a gente tem a presença de várias referências de outros contos de fadas, ou também chamados de contos infantis. Por exemplo, a gente tem aqui o Gato de Botas, que é um personagem-chave ali na animação. A gente também tem a presença de outras princesas, de outras personagens importantes, como a Rapunzel, a Branca de Neve, a Cinderela. E ainda sobra citações até para outros filmes, como Matrix, né, em algumas cenas, e também algumas lendas medievais. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de intertextualidade explícita, ou seja, ela é muito clara, as referências são muito claras. O que não acontece, deixa eu passar aqui. Daqui a pouco eu vou falar da implícita, tá? Antes disso, a gente tem alguns exemplos aqui com as tirinhas da Mônica. O Maurício de Souza gostava muito, gosta, né? Ele não morreu, quem morreu foi o Quino, que é o autor da Mafalda. Gosta muito de trabalhar com esses recursos, inclusive fazendo referência a outras histórias que já existem. Por exemplo, essa primeira tirinha aqui, ó, a Mônica chega no espelho e pergunta: espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu? E aí o espelho não responde nada. E ela vai embora dizendo: quem cala consente. Tipo, o espelho falou nada, mas eu sou bonita. E qual é a brincadeira, qual é o humor que tem? O Maurício de Souza está fazendo uma intertextualidade com que história? Branca de Neve. Branca de Neve, muito bem. Que inclusive já apareceu em outros filmes, por exemplo, Branca de Neve e o Caçador. Ou então, tem várias leituras de Branca de Neve, não é verdade? Mas olha que engraçado. Se eu não conheço a história da Branca de Neve, eu vou entender essa tirinha? Não vai fazer sentido para mim. O humor que é buscado ali não é alcançado. Isso também acontece aqui no segundo, ó. Eu tenho 2 porquinhos e o Cascão no meio correndo e o lobo mau. Aí um dos porquinhos pergunta: você tem certeza de que não está na história errada? Vamos lá, quais são os conhecimentos prévios que eu preciso ativar aqui? Por exemplo, o Cascão. Qual é a característica principal dele na história em quadrinhos? Ele é sujo, não gosta de tomar Ele é banho. sujo, Não gosta de tomar banho. não gosta de Ele é tomar tipo banho. E normalmente quem não gosta de tomar banho, a gente fala que a pessoa é o quê? Porca. Porquinha, né? Igual um porquinho. E aí, olha que legal. Ele tá correndo aqui junto com os 3 porquinhos, mas na verdade ele não é um porquinho, né? E aí o porquinho pergunta, né? Você não tá na história errada, não? Tá com coisa esquisita aqui. Também é um exemplo de que se eu não conheço a história dos 3 porquinhos, e também se eu não conheço essa característica do Cascão, de que ele não gosta de tomar banho, não vai fazer sentido para mim, eu não vou entender. Aqui embaixo também a gente tem o Cascão de novo, lembrando que ele não gosta de tomar banho. E aí, ele está em cima de tipo um tronquinho aqui na primeira tirinha, né? Por favor, conta só mais uma mentira. Quando chega no segundo quadrinho, a gente tem o Pinóquio e ele está tentando atravessar um riacho sem cair na água. Então, a gente tem 2 características aqui. Primeiro, qual é a história do Pinóquio? Quando ele mente, o nariz dele cresce. Quando ele mente, o nariz dele cresce. Muito bem. Então, eu preciso ativar
esse conhecimento prévio, além da característica de que o Cascão não gosta de tomar banho, para que a tirinha toda faça sentido e ela se torne engraçada. Lembrando que esse humor, gente, que eu falo, e que muitas vezes cai em prova, qual é o humor presente na tirinha? Muitas vezes não é o humor de você morrer de rir. Não. Pode ser uma quebra de expectativa, pode ser uma crítica, pode ser um humor mais sutil, tá? Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Muitas vezes, quando eu trabalho tirinha em sala, muitos alunos falam assim: ai, tia, não achei graça nenhuma nessa tirinha. Mas é porque a função ali não é fazer você gargalhar, é fazer você, muitas vezes, pensar, ter um caráter reflexivo. Ok? Agora a gente vai para o segundo exemplo, que é o caso do intertexto, quando ele aparece de forma implícita, de forma muito sutil. Vamos lá. A intertextualidade implícita, ela acontece de uma forma muito subjetiva. Então, vai depender muito do olhar de cada leitor e espectador, né? Que são, muitas vezes, colocados de forma inconsciente. Então, muitas vezes eles aparecem, mas de forma ali como referência, não vai aparecer um nome específico, e muitas vezes tem pessoas que nem percebem, tá? Um exemplo aqui é a saga Crepúsculo, que ficou mundialmente conhecida com o Edward e a Bella, né? Inclusive virou filme, e assim sucessivamente, né? E assim, essa obra, ela é repleta de várias referências. Uma das primeiras referências aqui é o Drácula de Bram Stoker, que é um livro bem antigo, que conta, né, essa história de um amor proibido, de alguém que protege o outro. Então, uma das referências clássicas que a gente tem aqui é do Drácula, tá? A gente também pode fazer uma intertextualidade em um diálogo com referência entre a Bela e a Fera, certo? E também, partindo da ideia de que seria um amor proibido, que as famílias não aprovam, por eles serem muito diferentes, abriria espaço para outros romances proibidos, como Romeu e Julieta, e um pouquinho antes de Romeu e Julieta, mas que inclusive inspirou a obra de Shakespeare, Tristão e Isolda, ok? Esse aqui seria um exemplo de intertextualidade implícita, ou seja, está ali de forma subjetiva. Aqui eu trouxe um exemplo de intertextualidade já entre textos, né? E isso é muito legal, porque costuma muito cair em prova dessa forma aqui, a gente percebendo quais são as referências de um texto, entre um texto e outro. Do meu lado esquerdo aqui, eu tenho a música da Pitty, que é uma música relativamente recente, não é verdade? E que traz uma reflexão. O título dela é Semana que Vem. Guardem essa informação. Do meu lado direito, eu tenho um texto do Horácio, que é um texto muito antigo, lá do século XVI. E o título dele é Carpe Diem. Oi? E Horácio? Horácio era um filósofo. Ah, Por isso que tá. eu É falei que que tem o Horácio da ela... Turma da Mônica também, que tinha aquele Tem o Horácio da Turma dinossauro. da Mônica, mas nesse caso aqui é o autor, é o filósofo, Ah, tá. tá? Só para vocês não confundirem. E o Horácio... Só um minutinho. O Horácio, ele traz aqui, né? Ele foi um dos grandes filósofos e poetas de Roma. E ele começa com uma citação em latim, que é o Carpe Diem. O Carpe Diem ficou muito conhecido depois de um filme que é com Robbie Williams, chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Alguém já ouviu falar? Não. Não? É da minha época, não. Não. Depois vocês... Não, ele é antigo mesmo. Depois, quem quiser assistir, vale muito a pena. É um filme muito bom, tá? E o Horácio traz essa inscrição. Vocês sabem o que significa Carpe Diem? Alguém sabe?
Eu não sei, não. Nope. Não. 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 Nope. Significa aproveite o dia. Tem um movimento literário chamado arcadismo, que surge na Europa e acaba vindo para o Brasil. E ele traz várias inscrições em latim, que acabam se tornando um pouquinho popular. O Carpe Diem, inclusive, virou muito modinha com tatuagem, né? Mas dentro do arcadismo a gente tem várias inscrições que falam sobre você viver o presente, você aproveitar o momento, não se prender ao passado, não gerar expectativas com o futuro, porque o passado não pode ser mudado e o futuro ainda não existe. O que a gente teria de válido seria o presente. Então a gente tem o Carpe Diem, que significa aproveite o dia. A gente tem o Locus Amoenos, que significa você procurar um lugar tranquilo para viver. Inutilia Truncati, que significa se livrar das coisas inúteis, das coisas que não são valiosas, falando muito sobre a questão do desapego. Nós temos também o Memento Mori e o Memento Vivere, que significam lembre-se de que você vai morrer e lembre-se de que você vive. Então, vamos lá. Locus Amoenos, Carpe Diem, Inutilia Truncati. Tem mais um que eu estou esquecendo. Deixa eu ver. Enfim, daqui a pouco eu lembro e eu falo para vocês. E aí, o que Horácio vai dizer? Eu vou ler primeiro o texto do Horácio, porque ele é mais antigo, tá? Não indagues muito, é cruel querer saber. Espera aí rapidinho, gente, que a minha campanha tá tocando. Espera aí. Eu ouvi. Já vai! Então, né, tenso. É, né? Faz parte, verdadeiro. Já vai! Fala. Desculpa, gente, já volto, deve ser o correio. Beleza, prof. É, Vou te abandonar, cara. ah, não, velho, qual é, mano? Voltei. É entrega. Pronto. Vamos continuar de onde a gente parou? Bora. Bora. Bem, estava falando das inscrições em latim. Agora eu tenho que lembrar da última, senão eu não vou conseguir me concentrar. Peraí. Arcadis. Deixa eu pesquisar aqui. Frases em latim. Tá faltando só uma. Lembrei. Fugere urbem. Que era o fuga da cidade. Isso mesmo, viu? Então, Locus Amoenos, Carpe Diem, Inutilia Truncati e Fugere urbem. Foram as frases principais do arcadismo no Brasil. Em japonês eu sei, isso daí eu não sei, não. É latim. É latim. Que foi, inclusive, uma língua muito presente no nosso país durante muito tempo, né? As missas, elas eram rezadas em latim. A gente precisa lembrar que o Brasil foi colonizado por Portugal e a gente tem as missões jesuíticas, em que a gente tinha as missas, os índios, eles foram catequizados e tudo isso era feito, boa parte, em latim.
Por isso que ainda permanece em alguns outros movimentos. Vocês vão estudar muito isso no ensino médio em literatura. Vamos lá. E o que Horácio vai dizer? Então, na verdade, o latim não é uma língua morta. Língua morta é, por exemplo, o aramaico, tá? Que ela não é falada em nenhum lugar. É porque uma língua, quando ela não é falada, ela é considerada morta. E o latim, ela não é considerada uma língua morta, porque em vários lugares ainda é celebrado missa em latim. Por exemplo, lá no Vaticano. Então, não é uma língua morta. O latim veio de qual país? Oi? O latim veio de qual país, assim? Então, o latim... Oi, ouvi alguém falando e não entendi. Quem falou o quê? Quem perguntou do latim? Eu. Então, o latim é uma língua chamada indo-europeia. E o que isso significa? Porque surge na Itália, ela é originalmente falada ali no entorno da cidade de Roma, por isso que muitos filósofos utilizavam o latim como sua língua oficial, e ela acaba crescendo para outros países. Ah, tá. Tá bom? E aí Horácio vai dizer, ó, não indagues muito, é cruel querer saber que fim nos reservam os deuses. Nem fiques consultando os números babilônios. Pode ser que Júpiter te conceda muitos invernos, ou somente este último, como expressa agora o mar Tirreno, tá escrito certo, tá? Uma variação. Ao bater nas rochas, sê sensato, bebe teu vinho e abrevia as longas esperanças, pois o tempo foge enquanto aqui parlamos. Curte o dia de hoje, não te fiz no futuro. Então, a gente percebe que o texto é todo relacionado com o título, que significa aproveite o dia. Toda vez que vocês virem Carpe Diem agora, vocês vão lembrar o significado. E aí a Pitty, né, escreve uma música chamada Semana que Vem, né, que é um costume muito comum, a gente sempre deixar tudo para depois. Ah, amanhã eu faço, depois eu faço. E aí a música vai dizer o seguinte: amanhã eu vou revelar, depois eu penso em aprender. Daqui a uns dias eu vou dizer o que me faz querer gritar. No mês que vem, tudo vai melhorar. Só mais alguns anos e o mundo vai mudar. Ainda temos tempo até tudo explodir. Quem sabe quanto vai durar. Não deixe nada para depois, não deixe o tempo passar, não deixe nada para semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. A partir de amanhã eu vou discutir. Da próxima vez eu vou questionar. Na segunda eu começo a agir. Só mais 2 horas para eu decidir. Então é uma música que a gente consegue fazer uma relação com o texto de Horácio, apesar de ser um texto muito mais antigo, né? E os dois textos a gente consegue fazer uma relação com o ano de 2020. Com o ano em que a gente viveu aí a pandemia, isolamento, em que a gente percebeu que realmente para muitas pessoas depois ele nunca mais vai existir. Então talvez tenha feito a gente refletir sobre a nossa própria vida, né? Então vocês conseguem perceber a relação que existe entre os dois textos? Apesar de serem textos diferentes, aqui eu tenho um texto com uma característica de prosa, aqui eu tenho uma música. São textos de tempos completamente diferentes também. Esse é atual, esse é muito antigo. E ainda assim eu consigo estabelecer uma relação entre eles, certo? Deixa eu botar aqui. Ou seja, a intertextualidade, ela não significa que o autor ele não é original, ele não teve criatividade. Muitas vezes ele vai se valer de um texto até para fazer uma homenagem ou para falar de um assunto que ele gosta. Isso aparece muito nas propagandas também e no texto artístico. Exemplo, ó. Aqui eu tenho um texto muito conhecido da literatura brasileira, que é a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que inclusive
Um dos trechinhos pertence ao hino nacional. Lembrando que o Gonçalves Dias está inserido no romantismo brasileiro, tá? E o nosso hino nacional é escrito somente tempos depois, inclusive com uma ajuda de Olavo Bilac, que é um autor do parnasianismo brasileiro. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. O trechinho que está no hino nacional. E aí ele vai falando, né, desse lugar que ele sente saudade. Né? O que significa exílio? É quando você vai para algum lugar meio que ali contra a vontade. Você é enviado, que foi o que aconteceu muito fortemente durante a ditadura no Brasil. Vários artistas foram enviados para exílio fora do Brasil e eles não podiam voltar, senão eles iam morrer ou ser presos. Imagina você ser mandado para fora do seu país, para longe da sua família, à força e não poder voltar. E aqui a gente tem várias releituras que, na verdade, são homenagens à canção do exílio original. Então, a gente tem a canção do exílio facilitada, de José Paulo Paes, em que ele trabalha ali com monossílabos e dissílabos. Ele vai falar, ó, lá, a, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, ba. Então, ele fala que lá, né, lá tá tudo que ele gosta, né? Tem sabiá, o papá, que se refere talvez ali à família, o maná ao alimento, o sofá, referencial afetivo da casa, sinhá, referencial afetivo de família, e o cá, que é onde ele está em exílio, ele faz ali uma expressão que é muito usada no sul, do ba, né? Que pode se referir a algo que talvez não seja tão bom. A aula acaba às 15h30. E aqui eu tenho uma outra releitura, feita pelo Carlos Drummond de Andrade, um dos nossos maiores autores do Brasil também, está inserido no modernismo brasileiro, tá? E ele vai dizer o seguinte: um sabiá na palmeira longe, estas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe, onde tudo é belo e fantástico, só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe. Ainda um grito de vida e voltar para onde tudo é belo e fantástico, a palmeira, o sabiá, o longe. Claro que aqui eu tenho uma construção frasal diferente, mas a temática é a mesma, né? As referências ali do meu país, no sabiá, a palmeira, na palavra longe, que faz uma referência de algo que não está perto, e esse desejo de retornar, esse desejo do que é importante para mim. O Carlos Drummond, inclusive, utiliza aqui o recurso de ênfase, que é quando eu tenho a repetição de palavras, de modo que eu enfatize a minha intencionalidade no texto. Certo? Certo. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente, os conteúdos? Eu estou explicando assim bem Sim. tranquilamente para vocês conseguirem entender, porque essa matéria é muito importante para a gente. Tá? Vocês querem que eu mande esse PowerPoint para vocês depois? Sim. Então tá bom, eu vou mandar para a secretaria e ela vai disponibilizar para vocês, que aí, se vocês ficarem com dúvidas, vocês podem voltar a estudar, tá bom? Aqui a gente tem mais uma tirinha com a Magali, né? E a Magali tá ali com a serpente, numa macieira. Dê uma mordida e ofereça o resto para Adão. E aí aqui no meio tem alguns exemplos de onomatopeia, como se ela estivesse comendo tudo. Ela comeu a maçã toda. Comeu uma não, né? Ela comeu várias. Você vai olhar que tem várias maçãs no chão. Quem nasceu para Magali nunca chega a Eva. Quais são as diferenças que eu tenho aqui nessa tirinha? Vamos ver quem sabe. Adão e Eva da Bíblia.
Adão e Eva da Bíblia. O que mais? E o fato da Magali comer muito? Muito bem, o fato da Magali ser gulosa e comer muito, que é uma característica própria da personagem de Maurício de Souza. E aí, mais uma vez, eu vou perguntar para vocês, se eu não sei essas diferenças, eu consigo entender a tirinha? Não. Não. Isso, gente, quando eu pergunto para vocês quais são as referências que tem aqui, isso se chama repertório sociocultural. É isso que faz com que eu entenda um tema de redação, que faz com que eu entenda uma questão de língua portuguesa, uma questão de história, e faz com que eu consiga fazer ativando todos esses conhecimentos prévios que eu tenho, ok? Vamos para algumas questões aqui, tá? Que a gente vai resolver. São questões do Enem. Vou fazendo com vocês e a gente vai corrigindo, tá? Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens já lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos. O primeiro texto é o texto original, tá? É um trechinho de um poema chamado Poema de Sete Faces, do Carlos Drummond. Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser goste na vida. Essa expressão ser goste, ela significa como se fosse vai ser alguém na vida. Vocês já ouviram essa expressão? Ah, fulano é alguém na vida. Ou você não quer ser alguém na vida? É muito comum pessoas mais velhas. A minha avó falava muito isso. E eu lembro que quando eu era criança, e a minha avó falava isso, eu falava assim, gente, mas todo mundo... Eu pensava, né? Mas todo mundo é alguém na vida. Por que minha avó tá falando isso? Aí, mais tarde, começou a fazer sentido que essa expressão de ser alguém na vida seria alguém que teria, talvez, posses materiais, títulos de estudo, e isso faria com que essa pessoa se tornasse alguém na vida. É uma expressão muito utilizada por pessoas mais velhas. Segundo, foi inspirado no poema do Drummond, mas é um pedacinho de uma música do Chico Buarque. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Terceiro trecho, Adélia Prado, autora contemporânea feminista. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade por: letra A, reiteração de imagens; letra B, oposição de ideias; letra C, falta de criatividade; letra D, negação dos versos; letra E, ausência de recursos. Só uma dica, tá, gente? A prova do Enem, assim como a prova do IFE, trabalha com um esquema chamado TRI. Então, na verdade, ele monta uma escala da resposta menos correta para mais correta. Então, provavelmente é muito comum que você fique em dúvida em duas, talvez três opções. Só que você precisa se atentar ao detalhe do que faz com que uma esteja mais correta do que outra. Não existe resposta errada, tá? Existe a menos certa e a mais correta. Por exemplo, qual que a gente poderia eliminar aqui de cara? C. Letra C, falta de criatividade. Por quê? A gente já aprendeu que a intertextualidade não tem nada a ver com isso. Ela pode ser uma homenagem, ela pode ser uma inspiração. Então, a letra C a gente já eliminaria de cara. Muito bem. Qual que vocês marcariam? Podem colocar no chat. Vamos lá, deixa eu abrir o chat aqui para ver. A maioria está achando que é a letra B, oposição de ideias. Legal. O chatzinho de vocês para cá. Ebony, Oi.
O que seria reiteração de imagens? Reiteração de imagens é quando você lê um texto, você cria uma imagem na sua cabeça e reiterar é como se fosse reafirmar. Você vê de novo aquela imagem. Entendi, obrigada. Por nada. Vocês sabem que tem alguém entrando agora na aula? A aula quase acabando. Vamos lá, gente. Vamos para a resposta correta. A resposta correta aqui dessa questão é a letra A. Muito bem, ó. Na verdade, a dúvida sempre ficaria aqui entre a A e a B. Por que a B é menos correta do que a A? Porque em todas as opções a gente tem a imagem do anjo. A imagem do anjo, ela aparece de novo. Claro que em cada um o anjo é diferente. Eu tenho o anjo esbelto, eu tenho o anjo safado e eu tenho o anjo torto, tá? Mas isso não significa que são oposição de ideias. As ideias são diferentes. Porém, o que eu tenho mais forte do que a oposição de ideias é a reiteração de imagens, que é a presença desses anjos em cada um dos poemas que é retomada e que reforça a homenagem que é feita ali ao poema original do Carlos Drummond de Andrade. Letra A. É a resposta correta. Ok? Tranquilo? Podemos ir para a próxima? Deixa eu fechar aqui para vocês poderem ver as imagens. Depois eu abro o chat de novo. Ó. Cândido Portinari, 1903, 1962, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, tratou de diferentes aspectos da nossa realidade em seus quadros. Preste atenção nos quadros aqui, ó. Todos esses quadros são do Portinari, tá? Ó, temos 4 aqui, vai ter mais um na próxima tela. Minto, tem mais um não, tem um texto. Sobre as temáticas dos retirantes, Portinari também escreveu o seguinte poema. Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos. Vêm das terras secas e escuras, pedregulhos doloridos como fagulhas de carvão aceso. Corpos disformes, uns panos sujos, rasgados e sem cor, dependurados. Homens de enorme ventre bojudo, mulheres com trouxas caídas para o lado, pançudas carregando ao colo um garoto choramingando remelento. Das 4 obras reproduzidas, assinale aquelas que abordam a problemática que é tema do poema. Vou voltar nas telas, tá? São 2 telas que você vai ter que marcar. Quais são as telas que refletem o tema que é abordado no texto que o Portinari escreveu? Podem ir lá com calma que eu vou voltar para as respostas. Podemos voltar para o texto, para as opções? Qual vocês marcariam? Podem colocar no chat. Ó, alguns estão falando letra D. Teve gente que colocou letra C. Vamos corrigir. Resposta correta nesse caso aqui, letra C. Quem colocou a letra C acertou. Vamos voltar só para a gente ver os quadros. Letra C está falando que é 2 e 3, ó. 2 e 3. São essas 2 obras que têm uma relação maior com esse texto aqui, ok? Espera aí que tem alguém falando no chat. Vamos para a próxima questão.
3. Texto 1. Esse tipo de questão aqui é muito comum, tá, gente, na prova do IFE. 2 textos, ou texto e imagem, tirinha e texto. Isso é muito comum. Normalmente caem pelo menos 2 questões assim, de 2 a 3. Mulher, irmã, escuta-me, não ames. Quando a teus pés um homem terno e curvo jurar amor, chorar pranto de sangue, não crês não, mulher, ele te engana. As lágrimas são gotas da mentira e o juramento, manto da perfídia. Joaquim Manuel de Macedo. Texto 2 do Manuel Bandeira. Tereza, se algum sujeito bancar o sentimental em cima de você e te jurar uma paixão do tamanho de um bonde, se ele chorar, se ele ajoelhar, se ele se rasgar todo, não acredite não, Tereza. É lágrima de cinema, é tapeação, mentira, cai fora. Atenção, guardem aí os textos. Se precisar, eu volto também, tá? Os autores, ao fazerem alusão às imagens da lágrima, alusão é como se eles fizessem referência. Ao fazerem alusão às imagens da lágrima, sugerem que, letra A, há um tratamento idealizado da relação homem-mulher. B, há um tratamento realista da relação homem-mulher. C, a relação familiar é idealizada. D, a mulher é superior ao homem. Letra E, a mulher é igual ao homem. Aqui eu tenho uma questão de intertextualidade com interpretação textual. Qual vocês marcariam? Podem colocar no chat. Prestem atenção aqui que a resposta correta, a mais correta, ela é correta por um detalhe. Deixa eu ver qual a resposta que vocês estão colocando. Tem uma galera colocando letra A, teve gente que botou letra B. Mais alguém? Teve gente que botou letra A de novo. Vamos lá, gente. Resposta correta. Letra A, muito bem. A gente tinha 2 opções aqui que falava desse tratamento da relação entre homem e mulher. Um dizia que era idealizado, o outro dizia que era realista. Por que o idealizado está mais correto que o realista? Vamos voltar aqui no texto, O texto traz uma ideia de que em todas as relações, o homem sempre vai mentir, o homem sempre vai fazer a mulher chorar. Isso é verdade? Não sei não, nunca namorei. Mas dentro de um contexto do campo de ideias, né? A gente não pode trabalhar com generalização. Por que não é um comportamento realista? Porque em nem todas as relações isso vai acontecer. Então, isso acaba sendo idealizado. Como se o amor tivesse sempre associado ao sofrimento, ao surgimento de lágrimas. Por isso que a resposta correta é a letra A. Há um tratamento idealizado da relação homem-mulher. Letra A. Como se isso sempre fosse acontecer. Vamos para a próxima. Os transgênicos vêm ocupando parte da imprensa com opiniões ora favoráveis, ora desfavoráveis. Deixa eu só descer aqui um pouquinho, gente, para eu conseguir ler melhor. Um organismo, ao receber material genético de outra espécie ou modificado da mesma espécie, passa a apresentar novas características. Assim, por exemplo, já temos bactérias fabricando hormônios humanos, algodão colorido e cabras que produzem fatores de coagulação sanguínea humana. O belga René Magritte, 1896-1967, um dos pintores surrealistas mais importantes, deixou obras enigmáticas. Caso você fosse escolher uma ilustração para um artigo sobre os transgênicos,
Qual das obras de Magritte abaixo estaria mais de acordo com esse tema tão polêmico? Lembrando que todas essas obras aqui são do Magritte, ó. A letra E, a letra D e a letra A já caíram em provas do Enem. E então você vai marcar aqui a opção de qual seria a ilustração que você escolheria caso você fosse fazer uma campanha sobre transgênicos. Pode colocar no chat. Ai, meu Deus, espera aí. Que eu saí. Pronto, voltei. Pode colocar no chat as respostas, gente. Teve gente que está colocando a letra A, a maioria colocou a letra B. Vamos lá? Resposta correta aqui. Tadadã. Letra B. Né? Por que a letra B ilustraria melhor? Qual é a junção que eu tenho ali? De uma pessoa com um peixe, exatamente. A letra D passa no filme A Culpa é das Estrelas. Muito bem lembrado, Arthur. Na verdade, A Culpa é das Estrelas trabalha com várias obras de arte, de certa forma, né? Tem a letra D, tem o livro da Anne Frank. Vamos lá, a gente já está acabando, gente. Estamos nos encaminhando aí para o final. Vamos lá. Cândido Portinari, em seu livro Retalhos de Minha Vida de Infância, descreve os pés dos trabalhadores. Olha o que ele vai dizer sobre os pés. Pés disformes, pés que podem contar uma história. Confundiam-se com as pedras e os espinhos. Pés semelhantes aos mapas, com montes e velas, vincos como rios. Pés sofridos com muitos e muitos quilômetros de marcha. Pés que só os santos têm sobre a terra. Difícil era distingui-los. Agarrados ao solo, eram como alicerces. Muitas vezes suportavam apenas um corpo franzino e doente. Aqui a gente tem o trechinho, né? Vamos ler aqui embaixo a questão. As fantasias sobre o novo mundo, a diversidade da natureza e do homem americano e a crítica social foram temas que inspiraram muitos artistas ao longo de nossa história. Dentre estas imagens, a que melhor caracteriza a crítica social contida no texto do Portinari é... Lembre-se que ele está falando sobre pés, tá? Pés que caminham, pés que contam uma história. Aqui você vai marcar qual é a ilustração que mais se assemelha com a temática ali do Portinari. Podem colocar no chat. Todo mundo respondeu? Vamos lá. A maioria está achando que a letra E. Mais alguém? Vamos ver a resposta. Resposta correta aqui, letra E, muito bem. A maioria acertou. E por último, esse aqui eu não vou fazer não. Vamos para a última questão da nossa aula. Leia com atenção esse poema de Carlos de Oliveira e responda as questões que seguem. Tá? São duas questões discursivas. Ele começa ali com Lavoisier, que eu até falei um pouquinho lá atrás, né, sobre o conceito de química.
Nada se perde, tudo se transforma. Na poesia, natureza variável das palavras, nada se perde ou cria, tudo se transforma. Cada poema, no seu perfil incerto e calígrafo, já sonha outra forma. O princípio enunciativo por Lavoisier na química diz que, na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Letra A. O que teria levado Carlos de Oliveira a dar a esse poema o título de Lavoisier? Qual resposta vocês poderiam colocar? Podem falar no áudio ou podem escrever. A intertextualidade? Muito bem. Só lembrando que, como é uma questão discursiva, a gente tem que ter uma resposta mais completa. Então, por exemplo, quem que falou intertextualidade? Qual o seu nome? Larissa. Por exemplo, Larissa, o que teria levado Carlos a dar esse título, a esse poema o título de Lavoisier? Você poderia escrever assim. Provavelmente, Carlos de Oliveira quis trabalhar com o conceito de intertextualidade, fazendo uma referência ao conceito químico de Lavoisier, em que nada se perde, tudo se transforma. Dentro dessa perspectiva, tudo seria energia. Claro que eu fiz uma resposta muito completa, né? Mas teria que ser algo mais ou menos assim. Entendi. Teria que falar da intertextualidade, mas explicar o porquê. Porque o conteúdo do poema faz uma referência à própria lei de Lavoisier. Letra B. Como podem ser interpretados os versos finais? Cada poema, no seu perfil incerto e calígrafo, já sonha outra forma. Vamos pensar um pouquinho. Se dentro do conceito de Lavoisier nada se perde, tudo se transforma, ou seja, aqui no poema, o que o autor está querendo dizer? Que cada poema ele é feito com palavras, mas as palavras elas não têm uma significação única. Se eu pego uma palavra que foi utilizada aqui e coloco num outro contexto, num outro poema, talvez ela tenha uma outra significação, talvez ela já tenha o sonho de outra forma. Né? As palavras elas são livres, elas voam, elas podem ter múltiplas significações. Ela não é presa a um único significado, ok? Então, sonhar outra forma seriam as múltiplas possibilidades de significação que uma mesma palavra pode ter, dependendo do contexto. Foi? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Sim? Espera aí, deixa eu voltar aqui para o slide. Deixa eu parar aqui, que a gente não vai entrar em pré-modernismo, não. Gente, deixa eu sair aqui do slide. Eu vou mandar esse slide para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso vídeo. Deixa eu parar de compartilhar. Pronto, voltei. Espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu disse, esse conteúdo é muito importante e faz muita diferença na hora da interpretação, de você conhecer esses nomes como citação, referência, parágrafo. Não tem gabarito discursiva, é a resposta que eu falei. Que eu expliquei. Tanto na A quanto na B. Tá? E eu vou disponibilizar esse slide para vocês, tá? Vou mandar para a secretaria, vou mandar agora. Vocês podem voltar caso tenham alguma dúvida, tá bom? E até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Oi? Oi? Acho que ele só te deu tchau. Ah, tá. Tá bom, ó. Um beijo enorme, fiquem com Tchau, Deus. professora. Tchau, professora. Tchau. Beijo. Nome. Um beijo, viu? Tchau.